Primeiro deputado inscrito, nobre deputado Milton Flávio, em permuta com o nobre deputado Roberto Moraes. Excelência tem o prazo regimental para uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, nobres companheiros deputados, deputadas, público que nos acompanha, eu fiquei feliz com o pronunciamento do deputado Rui Falcão. Eu já estava me sentindo em Marte. Tinha eu a impressão de que todos os deputados moram num outro estado. Aliás, num outro estado, além daqueles 14 ou 15 estados que ontem viveram o apagão. Porque já terminava, findava o pequeno expediente e os deputados estaduais não haviam se manifestado sobre a ocorrência do dia de ontem. O deputado Rui Falcão é um deputado competente, veio aqui e já começa a antecipar as explicações que seguramente nós ouviremos daqui para frente a respeito do apagão. Concordo com o deputado Rui Falcão. É absurdo, é inadequado acusar a população brasileira, aquela, sobretudo, de baixa renda, os pobres desse país, que nesse momento puderam eventualmente chegar à linha branca ou eventualmente trocar o seu produto antigo, mais ou maior consumidor de energia, por um novo, mais econômico. Mas o que eu gostaria que o deputado pudesse nos explicar é qual foi realmente a razão do apagão. Quais são as explicações que justificam, e ele disse que isso acontece em outros países. Quais países? Tirando, por exemplo, a Venezuela, em que, nesse instante, o presidente Hugo Chávez pede para que o venezuelano, ou bolivariano, como ele gosta de chamar, que acordar durante a madrugada para ir ao banheiro, que não acenda a luz, deputado Castro, pegue uma lanterna para economizar. E eu fico pensando que quando Hugo Chávez assumiu, embora a brecha social da Venezuela fosse grave e grande, talvez equivalente à do Brasil, mas o país, enquanto país, vivia uma situação sólida economicamente. Chegou a financiar campanhas políticas no Brasil, e eu me lembro de uma acusação de que teriam vindo dólares do Hugo Chávez para financiar a campanha do PT aqui nesse país, em vários estados. Financiou escolas de samba no carnaval carioca. Tantos eram os petrodólares que ele tinha. E agora tem a cara de pau de pedir para os venezuelanos para, se acordarem de madrugada e tiverem que ir até o banheiro, peguem uma lanterna. Eu espero que essa sugestão não seja copiada pelo presidente Lula. Aliás, vou fazer um pouco de brincadeira. Dizem que eu sou sempre muito bravo. Deputado Olímpio estava em casa ontem, me ligou um paciente, sou urologista, velhinho, chamado Luiz, lá de Garanhuns. E ele me ligou, feliz da vida, falou: deputado, o seu tratamento deu certo, a minha impotência foi resolvida. A minha velhinha ficou tão satisfeita, que, olha, apagou a luz na minha casa. Falei: Luiz, você tem certeza? Pergunta por porteiro, se não apagou no prédio inteiro. Falei: não, deputado, eu não ouvi sininho, mas estou ouvindo buzina. Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, sabe por quê? Porque no meu prédio também apagou, né? E eu não estou fazendo tratamento. Coitado do Luiz, descobriu depois de algum tempo que não era o seu desempenho que tinha provocado o apagão, nem na sua casa, nem no seu prédio, nem em São Paulo, nem em 15 estados brasileiros. Mas o Luiz, nesse momento, deve estar se perguntando: se não fui eu com o meu desempenho, qual foi e quem foi o responsável pelo apagão? Porque até agora explicações não vieram, explicações consistentes. E o que é mais grave, Major Olímpio, não é o fato de que nesse momento nós não estamos com os nossos reservatórios vazios como estavam no tempo do FHC. É porque, estando eles cheios, nós vivemos 12 horas de pânico em São Paulo e no Brasil. Quais são as condições gerenciais que permitiram, eventualmente, que uma intempérie, vamos culpar daqui a pouco Deus de novo, mas que um raio, sei lá o que aconteceu,
tenha colocado na berlinda e numa situação de pânico 15 estados brasileiros. Ora, será que não está na hora de nós termos mecanismos de segurança que garantam aos nossos amigos, aos nossos cidadãos, uma certa tranquilidade, porque amanhã, de novo, vai acontecer um outro raio. Amanhã pode acontecer de novo uma tempestade, uma outra intempérie. E nós vamos continuar vivendo nesse país o que vivemos ontem em São Paulo, aquela calamidade, pessoas dormindo na rua por não terem condição, deputado Capês, de voltar para sua casa, né? É uma loucura. Vossa Excelência quer uma parte, deputado? Eu não gostaria de interromper o discurso de Vossa Excelência, sempre lúcido, corajoso e preciso. Vossa Excelência é um orgulho da bancada do PSDB, Obrigado, tem a coragem de dizer aquilo que deve ser dito, e tenho certeza que todos os deputados dessa casa prestigiam muito Vossa Excelência pela sua coragem. Vossa Excelência é um homem autêntico. Eu só gostaria de pedir 30 segundos para cumprimentar a Associação de Subtenentes e Sargentos do Estado de São Paulo, que está aqui presente, representada pelos seus membros, pelo presidente Hélio César Silva, e dizer que ele encaminhou a esta casa um pleito da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, que é um pleito de toda a polícia militar, civil, científica, que é um pleito para que o governo do Estado de São Paulo encaminhe um projeto de lei complementar para que seja determinada a incorporação do adicional do local de exercício em seu nível máximo para todos os policiais, porque esse adicional que tinha por objetivo dar um estímulo para um policial que trabalhasse numa cidade com um número maior de habitantes, acabou na prática revelando várias distorções e criando policiais de primeira, segunda e terceira categoria. Então, eu quero aqui dizer que é um pleito. Eu apresentei uma indicação ao governador do estado, José Serra, para que ele encaminhasse o projeto de lei complementar, e a Associação dos Subtenentes e Sargentos, que sempre faz um trabalho muito forte em defesa da classe, está aqui presente. Cumprimento o deputado, o nosso querido presidente Hélio César Silva, o deputado Milton Flávio, que está nos cedendo esse tempo, e dizer que esperamos que a nossa bancada também lute para que seja encaminhado esse projeto de lei complementar. Muito obrigado pela sua compreensão e parabéns pela sua manifestação e pela sua atuação. Vossa Excelência é um deputado que dignifica esta casa. Eu que agradeço, Vossa Excelência, deputado, pela sua luta e, sobretudo, pela sua promoção. Ainda há pouco, o deputado Rui Falcão comunicou a essa casa que Vossa Excelência, daqui a pouco, assume um novo cargo, que também, com isso, não apenas amplia os seus horizontes, a sua carreira, mas, sobretudo, dá a esta casa a segurança de que um dos seus membros atingiu o patamar mais alto da carreira, que, com todo o orgulho, assumiu. Eu queria só continuar dizendo, até aproveitando a presença dos nobres membros da corporação, que eu gostaria de ouvir, inclusive, dos deputados que são apoio ao presidente Lula nessa casa, explicações que fossem convincentes. Não ficar de novo atribuindo à imprensa marrom, à imprensa paga. Não. Não é como fez ainda há pouco. Eu vi o deputado Rui Falcão sair ainda há pouco aqui do plenário, talvez justificando mais uma vez que não responderá a esse deputado que tem por hábito, por preocupação, criticar o governo federal. Não, deputado Rui Falcão. Amigos deputados do PT, já que não posso chamá-los de companheiros, as explicações que eu cobro não são para mim, são explicações que merecem, ou que merece a nação brasileira. Até porque, quando eu me lembro, a então ministra das Minas e Energias, Dilma Rousseff, assumiu, prometeu de pé junto que apagão no Brasil nunca mais. Nunca mais. Ao contrário, conseguiram produzir o maior apagão da história do Brasil. Nunca tantos ficaram tanto tempo sem energia nesse país. Esse recorde o Lula pode mandar para o Guinness. Agora, o que nós estamos cobrando são explicações. Por quê? Porque será que se tiver outro raio acontece de novo amanhã?
Será que agora quem sai de casa vai ter que ficar preocupado, explicando para os seus familiares que se demorar mais do que não sei quanto tempo, ligue a televisão para saber se não teve mais um novo apagão? Para terminar, presidente, eu vou voltar sobre esse assunto, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma acusação grave. Fui procurado ontem por uma aluna da Unicastelo, da Faculdade de Medicina lá de Fernandópolis, se eu não me engano. E essa menina, durante um ano, frequentou em Fernandópolis o campus da faculdade, foi aprovada em praticamente todas as matérias, mas viveu, deputado Pedro Tobias, uma dificuldade econômica e pediu trancamento de matrícula tentando ir para uma outra faculdade. A Unicastelo, alegando que era inadimplente, a menina, não trancou a sua matrícula. Seu pai, sem condições, entrou na justiça para tentar evitar que esse prejuízo Major Olímpio se estendesse. Perdeu na justiça, deputado Pedro Tobias, quitou o débito e não conseguiu até agora a documentação. A Unicastelo diz que ela perdeu o prazo para trancar a matrícula. Não, ela não perdeu o prazo, argumentei eu, com a direção da Unicastelo. Ela simplesmente pediu no prazo e, por questões burocráticas, regimentais, eu diria abusivas, dessa universidade que, para ser bem franco, não sei se tem competência para formar alguém em medicina. Não sei se tem competência para formar alguém em medicina. E não é por outra razão que seus alunos não apenas não podem pagar, mas não devem continuar pagando essa instituição. Agora, obrigar essa aluna, depois de receber todas as mensalidades, a voltar a fazer vestibular, ora, isso é quase um crime. Portanto, eu quero aqui comunicar, falei ainda há pouco com o presidente da comissão para a CPI das escolas médicas, deputado Celso Gílio, que vou entrar com um requerimento, convocando o deputado Gondim, esse reitor, para vir aqui se explicar. Primeiro, porque oferece um curso tão ruim nos seus campos na área de medicina. E segundo, a que preço e a que justificativa ele investe contra alunos que não conseguem pagar preços extorsivos que aquela universidade paga. Eu queria dizer para o reitor que não precisa me responder telefonema não, reitor. Pode ser grosseiro comigo no telefonema, vossa magnificência ou os seus subordinados. Prefiro que vossa excelência venha falar aqui conosco na CPI, responder para nós, olho no olho, não como autoridade, mas como convocado para prestar depoimento.